nosso cérebro, a parte de baixo do cérebro, ok? A gente está falando do nosso cérebro reptiliano. É no cérebro reptiliano que estão todas as informações do nosso sistema autônomo, né? Em que o coração bate porque bate, ok? Ele tem a programação do que precisa ser feito, independente de eu pensar ou não pensar. É programado, é como se fosse de maneira pro nosso nascimento, enfim, todo programado. De uma maneira ou de outra, vamos trabalhar, vamos usar aí um nome hipnótico, tá? É feito, é colocado essa informação para que isso funcione. Então, isso acontece com todos os seres. Conforme a evolução aconteceu do bicho, né, do réptil, foi desenvolvido o cérebro límbico. Então, vamos pensar, cérebro reptiliano, acima a gente tem o límbico. O límbico é que vai trabalhar com as nossas emoções, tá? O bicho, toda a parte da emoção do animal, a gente tem no cérebro límbico, que trabalha com as nossas emoções, que também tem um peso muito grande nas nossas decisões, em tudo aquilo que a gente vive, em tudo aquilo que a gente decide, todas as nossas emoções, elas estão também dentro do nosso cérebro límbico. Então, quando a gente pensa que a gente está agindo pela razão, não é verdade. A gente está agindo pela emoção, sempre. Conforme a gente vai evoluindo ainda mais, que é o que nos difere do bicho completamente, é o córtex. Tá? E quando existiu o desenvolvimento do córtex, a gente passa a ser Homo sapiens. E é isso que nos difere dos outros animais. Só isso. Ou tudo isso, que já é bastante. Né? Só que pensar não significa elaborar. Pensar não significa só ter sabedoria. Pensar tem cada coisa que o povo pensa. Então, assim, significa simplesmente pensar. E aí, no processo de evolução, a gente começa a ganhar qualidade no pensamento. E aí, a gente vai desenvolvendo o neocórtex. Então, a gente passa a ser Homo sapiens sapiens. E é nessa transição toda que nós estamos desenvolvendo a raça, que por isso eu digo, nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa raça está em desenvolvimento, ela não está pronta. Então, todo mundo está passando cada vez mais estudos relacionados ao funcionamento do cérebro, a como é que a coisa acontece, onde que ela acontece, quando medita, o que resposta você tem, se você agir assim, você vai conseguir enganar parte do seu cérebro. Então, por exemplo, quando a gente faz aquela meditação, independente da parte energética e espiritual que tem, a gente dá para o nosso cérebro uma função, então a gente engana o nosso cérebro, a nossa parte racional, para que ela se ocupe, para que eu dê vazão para outra coisa acontecer, que é dar um comando de relaxamento e muitas outras coisas que a gente pode comandar. Conforme a gente for aprendendo as técnicas, vocês mesmos vão dando esses comandos de como vão fazer, tá? Então, o que acontece é que as programações, elas são feitas nesse cérebro reptiliano. Tá? E elas são feitas de maneira hipnótica. Então, ele funciona, ele tem que funcionar, ele vai funcionar, senão o nosso corpo para. Não dá pra gente pensar que o coração precisa bater, ele precisa ser programado a partir de uma inteligência que faz com que ele bata mesmo que eu não pense nisso, tá? Mas eu tenho que evoluir nesse processo. Mas quando a gente começa a trabalhar num movimento energético, e muitas coisas estão... Então, as nossas crenças, elas acabam ficando de uma única coisa que alguém falou na nossa infância, sem nem fazer força, de uma maneira extremamente simples, ele grava nesse nosso cérebro. Tá? Quando existiu uma intensidade emocional muito grande, então grava no cérebro só a informação e assume um papel emocional. Então, é como se a gente estivesse trabalhando em duas fases do nosso cérebro. No emocional e na programação. Vira um bloco energético. E isso está tudo acontecendo no nosso campo, que é a nossa aura, que é onde está a nossa memória. Nossa memória não está dentro da nossa cabeça, ela está dentro da nossa aura. Ela fica
na nossa hora, as coisas boas e ruins, racionais, conscientes ou inconscientes, ok? A nossa memória está lá. Quando a gente começa a evoluir nesse processo, a gente começa a querer coisas, ter pensamentos superiores. Então, quando a gente está olhando para esse tipo de trabalho que a gente está falando agora, para esse tipo de pensamento, então a gente está virando Homo sapiens sapiens, né? Tendo uma sabedoria no nível de pensamento. E não só toma lá da cá, é isso e aquilo, não. É uma amplitude no tipo de pensamento. Isso é natural, vai acontecer, ponto. Ponto. Quantos milhões de anos vai demorar? Você sabe, vai depender da própria raça em desenvolvimento, tá? Então, quando as coisas que ficam gravadas e a gente quer mudar, mas não consegue, muitas delas estão gravadas no nosso sistema reptiliano ou no nosso cérebro reptiliano. Cérebro, quando eu falo reptiliano, eu falo no cérebro primitivo, que foi o primeiro cérebro. Então, quando a gente pode falar em réptil, eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando num desenvolvimento. E a gente pode falar de espiritualidade mais para frente sobre isso, não é o caso agora. Estou falando no desenvolvimento, a gente vem desta base. Tudo isso está evoluindo. Então, quando a gente está nesse movimento, o que a gente precisa? Desprogramar algumas coisas que não servem ao meu sistema, que foram programadas. Por quê? Pela sociedade, pelos nossos pais, na barriga da nossa mãe. Por quê? A placenta nos protege de tudo, menos de onda. E emoção e sentimento e pensamento são ondas. Ok? E é inevitável a gente passar por um monte de situação. Por quê? Porque a mulher, e aí não só como onda, mas como bomba de hormônio, a mulher quando fica grávida, ela vira uma bomba de hormônio. Ela pode ser a gravidez mais plena do mundo. Vamos pensar no mundo perfeito. Esse mundo perfeito ainda é uma bomba de hormônio. Todo o corpo da mulher está reagindo. E isso é informação química. Juntamente com, por mais lindo que seja, existem os medos, as inseguranças, isso tudo é onda. E eu tô falando de um mundo perfeito, de uma gravidez incrível, com um papaizinho lindo, com toda a família, tudo lindo, com bastante dinheiro na conta, que não existe insegurança. Então, tudo isso também está dentro da gente gravado. Tá? Então, tem processos do qual não faz parte do nosso projeto de vida, mas ainda assim está gravado no nosso cérebro primitivo. E ele conduz a nossa vida. Ok, então a culpa é da mãe? Não, porque se você escolheu aquela mãe, ninguém mandou. Tem uma razão de você, por sintonia, vocês estiveram ali naquele... Por que você escolheu aquela mãe que sabia que aquele pai ia embora? Então tem todo um processo de aprendizado nisso. E aí você mais direta. O processo de... Tem muita gente que fala, né? Eu não estou defendendo, eu estou de novo colocando um ponto de vista para a gente parar para observar, ok? Do aborto. Aí você vai trabalhar nas constelações, aí tá lá aquela criança que foi abortada, morrendo, sofrendo, chorando, e a mãe se culpando pro resto da eternidade. Eu não tô falando que tá certo, não tô falando que tá errado. Agora, você viu a dificuldade que é para encarnar? Você viu o processo que é? Você acha mesmo que dentro desse processo, este ser que não é um espiritinho, não existe espiritinho, existe espírito num corpinho, criança, tá? Ele não sabia que naquela foda mal dada, na balada, podia existir a possibilidade daquilo acontecer. Ele sabia daquilo. E ele assumiu a responsabilidade de tentar, mesmo assim. Mas você pode ser abortado, você pode ser jogado na lata do lixo, você pode ser rejeitado. Mas eu quero passar por isso. Mas você vai lidar, eu preciso aprender a lidar com isso. Este é o meu aprendizado.
Ninguém vai lá e nasce e fala, vou nascer aqui, ó, e nasci. Isso não existe. Vou mergulhar aqui nessa piscina. Isso não existe, tem uma construção. Tá? Então, tudo acontece porque tem que acontecer. Não me esquece, uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. Entende isso? Para sempre, vocês entendem isso? Que não existe mal, existem processos que só acontecem porque é permitido, porque tem processo de aprendizado. Em tudo. A gente só vai conseguir ser terapeuta se a gente sair do julgamento. A gente só vai conseguir se curar das nossas dores se a gente sair do julgamento. Senão não vai ter essa paz de espírito. Porque a cura é a paz de espírito, só. Agora, se a gente se culpar e se condenar por tudo, porque a gente quer ser perfeito, de uma raça que nem tá pronta, acabou pra nós. Acabou, não existe. Como é que você vai fazer a perfeição se você não sabe como é a perfeição, porque ela ainda não está pronta? A gente vai se condenar, se matar e viver em profunda dor. A raça vai continuar evoluindo do mesmo jeito, o corpo em você vai evoluir do mesmo jeito, não vai mudar nada, porque é assim que é. Só que você vai viver em dor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, que vai, de qualquer jeito, porque é sempre evolutivo. Você pode escolher ser feliz ou escolher viver em tristeza. Não estou falando que não tem processos e por isso existem as técnicas para ajudar nesse processo, tá? Mas é uma escolha, inclusive ir atrás dessa busca, ok? Então, nesse processo, por que eu estou falando tanto de escolha? Tá? Então, quando a gente vai aumentando a nossa percepção e conhecimento e sabedoria, vamos passar para a sabedoria, porque a gente já está indo para o Sapiens Sapiens, tá? A gente transcende, a gente vai para um processo mais espiritual, não tem como, é transpessoal, não é uma coisa que se relaciona só a mim. A maioria das pessoas querem ficar no separado, no individualismo, para ficar no ego, no controle, no poder. Por quê? O ego não é ruim. O que é ruim é o egoísmo. O ego, lembra quando a gente encarna? Quando a gente constrói o nosso corpo mental racional, aquele ovalado, começa a construção do ego, que é o quê? A nossa individualidade. Aqui, a gente é uma coisa só, aqui eu sou um indivíduo responsável por esse corpo, por essas emoções, por aquilo que eu escolhi viver. Então o ego é a divisão, então eu tenho assim, ó, você vem até aqui, daqui você não passa, esse espaço é meu. Olha, marido, ou mãe, ou filho, ou amigo de trabalho, até aqui eu não quero falar, eu não quero mexer, esse é um processo meu, eu preciso que você me respeite. E o outro precisa entender. Então só vai entender quando ambos estudarem, a mãe e o filho, o marido e a esposa. Ou, no mundo perfeito, todo mundo entender que, ok, que eu não gosto menos de você porque eu disse não para alguma coisa, porque naquele momento, por alguma razão, eu não estou confortável e não é não, e só. Mas a gente não está pronto para escutar um não. A gente quer que o outro escute, mas a gente não está pronto para escutar um não. Concorda com isso? Se a sua amiga chegar e ela ficar, você preparou tudo para ela ir na tua casa e ela ligar e falar que não vai. Como é que vai ser? Você prefere que ela ligue e fale, não estou com vontade? Por quê? Não sei. Estou com preguiça. Eu ia, mas agora eu não quero ir porque eu não quero. Não tem um porquê. Eu simplesmente não quero. Ou você prefere que ela fale que o pneu furou e que não vai dar para ela ir hoje porque, enfim, a filha dela ficou doente, ela correu para o hospital. Porque a gente não... Então, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com esse não porque eu não quero. A gente convence, não, mas por quê? A gente não sabe, não, porque, não sei por quê, não quero, porque, não sei por quê, não quero agora. Entendeu? A gente tem muita dificuldade, então a gente pede para as pessoas mentirem pra gente. Aí quando elas invadem o nosso espaço, a gente reclama, mas ela cedeu, então agora você tem que ceder. E aí começa. Então esse ego é o indivíduo, mas eu sou responsável pelo meu, então se eu falo não, eu tenho que saber o não. Se eu falo sim e não queria fazer, quem mandou eu falar sim?
Mas era meu. Falei sempre que eu quis. Ai, que sem graça. Assim, ai, que sem graça. E aí a gente vai falando um monte de sim. E quando eu falo sim pra todo mundo, algum não eu tô falando pra mim. Não tem como. Eu não posso gostar de tudo que todo mundo gosta. Todo mundo é meu amigo. Aí eu quero ser a querida. Porque eu tenho carência. Eu tô falando de mim mesma, tá, gente? Agora eu tô boa, mas, vixe Maria, o que eu era assim pra todo mundo. E quando eu via, eu tava toda lascada. E aí, lógico, eu vou tomar uma cerveja pra relaxar, porque eu não aguento fazer tudo isso. É lógico. Tá? Então, era um processo em que eu falava assim pra todo mundo, porque eu queria ser amiga de todo mundo, porque eu queria ser querida. Porque eu era carente, né? Porque eu tava com saudade de mim, como eu não conseguia dar amor pra mim, eu precisava do amor de alguém, dos outros, eu precisava de todos os amores. Então eu falava assim pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Mas como é que tudo que vocês gostam, eu gosto de tudo que vocês gostam? Você me convida pra ir no show sertanejo, você no de rock, você no heavy metal e você no parque pra correr e você pra meditar. É possível que eu goste de rock, meditação e corrida e tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia? Em algum momento eu tô dizendo não pra mim. Essa responsabilidade é do ego. Isso de dizer o não ou o sim. Essa é minha. Isso é o ego. Isso não é o egoísmo. Né? Não, isso não é egoísmo. Eu acho que a gente fala, tô sendo egoísta, não tô... Exatamente. Ou quando o outro fala um não pra gente, fala, ai, como ele é egoísta, não quer ir comigo, onde? Eu tenho que ir no médico, não quer fazer exame, ele não vai comigo, eu tô doente. Né? Não sei. E às vezes, o pior é o que a gente faz com a gente. É a gente achar que a gente está sendo egoísta porque a gente não vai lá com alguém fazer uma coisa que a gente não quer e se culpa. Essa responsabilidade é do ego, é da minha individualidade. E como eu vou conseguir saber? Quando eu aprendo a sentir e aprendo a respeitar. E eu só vou conseguir falar não pro outro quando eu não estiver nem aí porque o outro está pensando sobre mim. Não é um nem aí ruim, entendeu? Não é um esculacho, não é isso que eu tô falando. Tá? É eu sei de mim. E eu espero que você me respeite. Agora eu quero ficar aqui de ovo virado debaixo do travesseiro com a coberta na cabeça. Mas você tem que sair se divertir. Não, não quero me divertir. Eu quero ficar aqui depressivo na minha casa. Me deixa. Porque, principalmente um processo depressivo, porque eu estou falando disso porque a gente vai pegar muito isso, tá, gente? Depressivo estendam para todos os outros, tá? Todos os outros que a gente falou. Ansiedade, crises e tal. Pânico. Quando você imagina, não sei daqui quem já teve depressão, ou conhece alguém que tem ou tem, a pessoa que você mais ama está ali do seu lado. A sua mãe, seu pai, seu irmão, ou seu marido, ou seu filho. Tá. E aí você tá mal. E aí você tá de uma maneira que você tá mal, não consegue fazer. Só que este não consegue tá fazendo a sua mãe, o seu pai ou o seu filho ficar triste. Você imagina o tamanho do peso que existe aqui. Porque eu não quero fazer, eu amo, eu não quero que essa pessoa fique triste, mas eu não consigo. Esse peso triplica 20 mil vezes. Mas levanta, você tem que se divertir. E o outro fica triste porque eu tô triste. Então eu sou ocupado pela minha tristeza e ainda sou um grandíssimo de um filho da puta que tô deixando minha mãe triste. É isso que eu sinto. É isso que o depressivo sente. Aí eu acredito de ansiedade, porque daí ele quer fazer. E ele não consegue. E aí ele se frustra. E aí ele machuca. Ele se machuca e machuca o outro e vai virando uma dor. Mas então também precisa de tratamento aquela pessoa que participa da vida de uma pessoa que tem depressão. Deixa. A pessoa vai passar por o processo. Ninguém vai deixar de passar pelo que tem que passar. Deve ter uma razão, ele precisa olhar. E esse peso só aumenta quando a gente quer tirar o outro. Imagina que a águia não deixasse a águiazinha, o filhotinho, aprender a voar e a caçar. Que vai ser. Mas ela vai cair. Óbvio que ela vai cair. Você acha que ela vai voar pela primeira vez e ela não vai cair? Você acha que ela vai tentar pegar o bicho e não vai passar pelo perigo? E não vão arrancar as penas dela também? Você acha que isso não vai acontecer? Que não vai ter briga de território? Mas se eu não aprender a defender o meu território, que é o meu ego, vão tomar.
a minha fêmea e a minha cria. E eu vou ser um bosta. E vou lá pro meio da selva morrer. Então, pai que defende filho, faz tudo para filho, cria uma merda. Que não vai saber defender o seu território. E enquanto território, entendam o que vocês quiserem. Eu tô falando de um monte de lembra. Não vai saber voar, não vai saber caçar. Vai ser triste. E essa águia mãe vai morrer. E aí ela deixou que filhote pro mundo? Ele vai saber se defender? Não, vai ser infeliz. No grupo de águias, ele vai ser um banana. Uma águia sem bico, sem unha, com unha fraca. E aí? E aí, uma águiazinha com depressão. Infeliz, fraca, insatisfeita. Aí, quando o filho resolve falar um não pra mãe, começa a estudar essas coisas, começa a falar um não pra mãe, a mãe morre. Mas morre de verdade, entende? Depressão profunda. Ou quando a mãe começa a falar uns não pro filho, todas as outras mães do mundo falam que ela é, né, louca, irresponsável, sei lá o quê. O filho fala, você tem que fazer. Mas ele não entende, mas ela fez a vida inteira. Agora ele não sabe fazer diferente. Ele chorava e a mamadeira vinha na boca. Agora ele chora e não vem mais. Pô, mas funcionava, não funcionava? E agora? Não vai funcionar, gente. Na boa, a mamadeira não vai vir. A gente que já tá mais velhinho já entendeu que não adianta chorar. Pode chorar até. A gente até chora, mas tá tudo bem, mas não vai vir. Mas eu sei que eu tenho que ir atrás. Tá tudo certo. Mas entendeu dentro desse processo todo do cérebro primitivo, límbico, córtex e neocórtex, essa é a dor, esse é o processo evolutivo. E aí, trazendo para a vida real, o que está acontecendo? As nossas crianças, os nossos adolescentes, por conta de pai e mãe, tá? Por conta de pai e mãe, vão ficando fracos. Só que os filhos do tráfico estão ficando fortes. Porque vacila, você morre. Eles assumem responsabilidade, eu não estou defendendo. Eu estou só observando o quão forte eles são, porque eles estão lidando com a crise. É a crise da vida deles. É a fome, é não ter grana, é ter que se defender nesse território, porque senão alguém vem e toma o meu território. Eles estão ganhando um tipo que seja de uma maneira ruim, de uma responsabilidade, de uma força, que as nossas crianças fora dali estão ficando fracas. Elas não lidam com uma coisinha numa empresa. Meu chefe foi grosso comigo. Ah, tá. Vai lá ver o chefe do menino do tráfico. E você que engole esse choro e vai fazer a sua obrigação. Porque se você não fizer, quando você voltar aqui, você morre. Entende o que eu estou falando de trazer essa responsabilidade? São escolhas feitas pelos filhos, feitas pelos pais, feitas pelo marido, feitas pela esposa. Esse território, esse ego, quem defende, esse espaço, quem defende sou eu. E eu tenho responsabilidade por ele. Então, enquanto as vidas todas interagindo, elas começam a ficar... Só que parece mais difícil, mas fica muito mais fácil.